Olá, vamos para a nossa segunda parte, fazendo aí uma revisão para o exame de ordem, uma reta final. Por isso escolhemos as decisões do Supremo Tribunal Federal mais importantes, que certamente uma ou outra questão cobrará aí no seu exame de ordem da primeira fase, prova objetiva. Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa próxima decisão, que se refere à imunidade tributária e às maçonarias. Veja o que aconteceu e a decisão do STF. As entidades maçônicas chegaram ao Supremo Tribunal Federal buscando imunidade religiosa, né? A Constituição estabelece que os templos de qualquer culto têm imunidade tributária. E as entidades maçônicas se consideravam templos de qualquer culto e buscaram esta imunidade no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal deu um não bem grande a essas entidades maçônicas, uma vez que não consideraram que elas expressem uma religião. Elas não expressam uma religião, mas sim, segundo o Supremo Tribunal Federal, um pensamento. Ou seja, não é a entidade maçônica uma religião em si. Por isso, não tem imunidade religiosa. Então, veja, e aí, alternativamente, essas entidades maçônicas queriam se enquadrar como entidade de assistência social. E o Supremo Tribunal Federal também falou que elas não se enquadrariam por não observar, porque teria que ser observado aí o artigo 14 do CTN. Então, olha aí no quadro. Templos maçônicos se incluiriam no conceito de templos de qualquer culto ou de instituições de assistência social para fins de concessão da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha B, que se refere à imunidade religiosa, e a linha C, que se refere às entidades de assistência social, né, da Constituição Federal? A resposta é não. Não se enquadrariam como templos de qualquer culto porque não expressam uma religião, mas apenas um pensamento, uma ideia e não uma religião em si, como entendeu o Supremo Tribunal Federal. E também entendeu que não se enquadrava como entidade de assistência social, porque aí teria que se analisar, e aí seria uma questão fática, o artigo 14 do CTN. Veja aí o que é que diz o artigo 14 do Código Tributário Nacional, junto aí. O disposto na linha C do inciso 4 do artigo 4º, do artigo 9º, que se refere aí às entidades de assistência social, né, é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas, ou seja, entidades educacionais e entidades de assistência social devem obedecer esses requisitos. Veja que aqui não estamos falando de entidade religiosa. A entidade religiosa, o Supremo entendeu que os templos maçônicos não se enquadram porque os templos maçônicos não expressam uma religião, mas sim um pensamento, uma ideia. Agora, no que se refere a entidades, né, de assistência social, o Supremo disse que não poderia enquadrar os templos maçônicos porque teria que analisar a questão de fato, que é o artigo 14, que é o que estamos vendo a partir de agora. Então veja, para ser considerado uma entidade de assistência social ou uma entidade educacional, nos termos do artigo 14 do CTN, não pode distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, né, a qualquer título. Não pode ocorrer essa distribuição, por exemplo, para os sócios. Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Então, segundo o artigo 14, inciso 1, 2 e 3 do CTN, para que um templo maçônico fosse considerado uma entidade de assistência social, teria que obedecer todos esses incisos cumulativamente. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que era como uma questão de fato, não poderia ocorrer essa análise naquele caso concreto. Veja que esse artigo 14 também se aplica às entidades educacionais, isso é importante.
E é importante também entender que esse artigo 14 não se aplica às entidades religiosas, eles não se aplicam à entidade religiosa porque o CTN não exige isso. Para ser imune, né, para obter a entidade religiosa, tem que expressar uma religião, um templo ser considerado um templo de qualquer culto, como por exemplo a Igreja Católica, a Evangélica e assim por diante. Vamos seguindo. Outra decisão aí fundamental do Supremo que estabeleceu, né, o que significa tratamento diferenciado às cooperativas. Perceba, veja o que diz a Constituição Federal. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Então veja que essas entidades cooperativas, elas chegaram até o Supremo Tribunal Federal questionando o seguinte, que esse tratamento diferenciado equivaleria a uma espécie de imunidade tributária, ou seja, uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. E o Supremo disse, nananina não. Quem vai estabelecer esse tratamento adequado ao ato cooperativo é a lei. E como a lei está falando que é um tratamento diferenciado, isso não equivale a dizer que é uma imunidade tributária. Equivale a dizer que quando a lei estabeleceu o tratamento, vai ser um tratamento mais benéfico. Um tratamento com incentivos fiscais, benefícios fiscais, um tratamento especial, diferenciado, com uma menor imposição tributária. Mas essa menor imposição tributária, esse tratamento diferenciado, esse tratamento especial, não equivale a uma imunidade tributária. Então você tem que levar para a sua prova da OAB que quando o artigo 146, inciso 3, fala que a lei complementar deverá estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, isso não equivale a uma imunidade tributária, ok? Só equivale a dizer que a lei, quando for estabelecer, vai trazer uma menor imposição tributária ao ato cooperativo, mas isso não quer dizer que ela vai estabelecer não incidência tributária, ou seja, o tratamento diferenciado ao ato cooperativo não equivale à imunidade tributária, ok? Então veja aí, que é importante também, o Supremo esclareceu, né? Aí citou o artigo 174, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, que estabelece o seguinte: a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Então veja, a interpretação conjunta do artigo 146, inciso 3º, a linha C, com o artigo 174, parágrafo 2º do texto constitucional, apenas afirma que o cooperativismo tem um tratamento especial diferenciado. Mas isso não equivale a dizer que ele tem imunidade tributária, ou seja, vai ter um tratamento benéfico, diferenciado, especial, com uma menor imposição tributária? Vai, mas não é o caso de imunidade tributária. Leve isso para a sua prova, é importante. Vamos para a próxima decisão aí do Supremo. Não está passando aqui o slide. Passou. Veja aí o próximo slide. Entidade de previdência privada e imunidade tributária. O que é que foi questionado no Supremo Tribunal Federal, no STF? Entidade de previdência privada gozaria de imunidade tributária garantida pelo texto da Constituição? Ou seja, entidade de previdência privada pode ser considerada uma entidade de assistência social? Qual foi a resposta do Supremo para essa questão, decisão também muito recente? Foi que só irá essa entidade de previdência privada gozar
da imunidade referente à entidade de assistência social se não houver contribuição por parte dos beneficiários. Ou seja, por entidade de previdência privada ser considerada imune, ser considerada uma entidade de assistência social, ela não pode cobrar dos beneficiários, porque a assistência social é dar sem querer nada em troca. Parte realmente do princípio de Jesus Cristo. Você dá e não quer nada em troca. Então, se uma entidade de previdência privada, ela cobra dos usuários dessa entidade, não pode ter imunidade, porque aí não é a assistência social. Eu costumo lembrar sempre nessa questão aqui de uma novela da Globo, que tratou do assunto, que foi uma novela em que Tony Ramos era dono de um hotel, né? Ele gostava de trair a mulher direto lá, tinha nessa novela Wagner Moura, tinha Fábio Assunção. Então Fábio Assunção, num determinado tempo lá da novela, ele ofereceu, queria criar uma entidade de previdência privada para os funcionários do hotel, e elencou lá, fez uns slides, elencou vários tipos de benefício, que os funcionários do hotel teriam se fizessem parte dessa entidade de previdência privada, mas ali no caso não existia imunidade tributária. Por que não existia imunidade tributária? Porque ficou bem claro na novela que iria ser cobrado, iria ser retirado com a autorização dos trabalhadores, dos funcionários do hotel, iria ser retirado uma parte da sua remuneração para custear essa entidade de previdência privada. Ou seja, nesse caso, existiria uma contraprestação pecuniária dos funcionários da entidade. Se existiria essa contraprestação pecuniária dos funcionários da entidade, não poderia ser imune, porque não poderia ser considerada uma entidade de assistência social, porque aquela entidade de previdência privada iria ser bancada pelos próprios funcionários do hotel. Então, só tem imunidade se não houver contraprestação. Se há uma contraprestação pecuniária, como nesse caso da novela, do Tony Ramos, Fábio Assunção e Wagner Moura. Wagner Moura tinha até um caso com a prostituta, acho que era Camila Pitanga, tocava aquela música de Caetano Veloso e assim por diante. Então veja que nesse caso da novela não teria imunidade, uma vez que a entidade de previdência privada, ali daquele hotel de propriedade de Tony Ramos, iria retirar parcela da remuneração dos funcionários do hotel para custear essa previdência privada. E se ao custeio por parte dos beneficiários, não é entidade de assistência social, ok? Porque só pode ser se não há a contrapartida. Então, resumindo as 3 primeiras decisões que conversamos até agora nesse segundo bloco. Primeira decisão, os templos, denominados templos maçônicos ou entidades de maçonaria, não possuem imunidade religiosa, bem como não possuem imunidade de assistência social. Para ser entidade de assistência social, teria que observar aquele artigo 14 do CTN. Segunda decisão, que se refere a tratamento diferenciado ou especial às cooperativas. Quando a Constituição estabelece no artigo 146, inciso 3, a linha C, combinada aí com o artigo 174, parágrafo 2º, que favorecerá o cooperativismo, um tratamento privilegiado. Esse tratamento privilegiado, diferenciado ou especial não equivale à imunidade tributária. Ou seja, o ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas não tem imunidade tributária. E a terceira decisão, que a gente acabou de falar, as entidades de previdência privada só terão imunidade referente às instituições de assistência social se não houver contrapartida, sobretudo pecuniária, por parte dos beneficiários dessa entidade de previdência privada. Em outras palavras, entidade de previdência privada só terá imunidade se não houver contrapartida. Em caso de contrapartida, como eu dei no exemplo do hotel, da novela, não há imunidade tributária porque não é considerada entidade de assistência social.
Ok? Vamos para a próxima. Veja aí, imunidade tributária e obrigação tributária acessória, né? O que se discutiu no Supremo Tribunal Federal? Cumprimento de obrigação acessória de manter livro de registro do ISS e autorização para emissão de notas fiscais de prestação de serviço para a entidade imune. Em outras palavras, uma entidade que é imune, por exemplo, um templo de qualquer culto referente à imunidade religiosa, ele tem que continuar a cumprir com a obrigação acessória de manter livro de registro do ISS e autorização para emissão de notas fiscais de prestação de serviços? Em outras palavras, a obrigação tributária acessória, ela é independente e autônoma em relação à obrigação tributária principal? A resposta é positiva. A obrigação acessória, ou seja, de manter livro de registro do ISS e de autorizar emissão de notas fiscais para prestação de serviços, independe do cumprimento de obrigação tributária principal. Qual é o cumprimento de obrigação tributária principal, Nilo, nos termos do artigo 113, parágrafo 1º do CTN? É pagar tributo ou multa. Obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou de não fazer, isto é, uma obrigação positiva ou negativa no interesse da arrecadação e fiscalização tributária. E o que acontece? A imunidade tributária, mesmo aquelas pessoas que sejam imunes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, tem que continuar cumprindo com todas as obrigações acessórias. Todas. Por quê? Né? Claro, nos termos da lei, da legislação. Por quê? Porque a obrigação acessória, ela independe e é autônoma em relação à principal, ou seja, a entidade imune, mesmo assim, tem que continuar a cumprir com a obrigação tributária acessória. Então perceba que o Supremo manteve esse entendimento, e esse entendimento está de acordo com o Código Tributário Nacional. Por isso que parte da doutrina afirma que no direito tributário, essa nomenclatura, a obrigação acessória, ela é incorreta, ela é inadequada. Por quê, Nilo? Porque para ser acessória, teria que seguir a principal. No direito tributário, a obrigação acessória não segue a principal, como acontece no direito civil. Assim sendo, portanto, por conseguinte, não poderia ter a nomenclatura acessória, uma vez que não segue a principal. E a nomenclatura mais correta seria obrigação tributária formal ou obrigação tributária instrumental. Ok? Então perceba, em síntese, o que o Supremo decidiu? Que mesmo a entidade imune tem que continuar a cumprir com as suas obrigações tributárias acessórias, uma vez que essas obrigações acessórias independem e são autônomas em relação à obrigação principal, que seria de pagar o tributo ou a multa. Então a entidade imune não paga tributo, mas mesmo assim tem que cumprir com a obrigação acessória, ok? Veja aí outra decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Fundação educacional e certificado de entidade beneficente. Veja, o que o Supremo decidiu? A obrigatoriedade de aplicação de pelo menos 20% da receita bruta anual da entidade educacional em gratuidade fere a legalidade tributária? A resposta do Supremo foi não. Não fere. A renovação periódica, né, desse certificado de entidade beneficente, né, a renovação periódica desse certificado, afronta ao artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, ao estabelecer essa exigência? A resposta também é não. Então veja, para compreender essa decisão, o artigo 195, parágrafo 7º, traz um caso de falsa isenção, porque ele fala que as entidades de assistência social terão isenção em relação às contribuições de seguridade social. Como é estabelecido no texto constitucional, você já deve saber que é um caso de imunidade tributária e não isenção. Isenção é no
texto infraconstitucional abaixo da Constituição. Então, ali é uma imunidade, segundo o Supremo. E essa imunidade, estabelecida no artigo 195, parágrafo 7º, é classificada pelo Supremo Tribunal Federal de imunidade condicionada. Por que condicionada? Porque tem que obedecer os requisitos estabelecidos em lei. E se a lei estabelece a obrigatoriedade da aplicação de pelo menos 20% da receita bruta anual da entidade educacional em gratuidade para ser considerada uma assistência social, isso não fere legalidade tributária. Por quê? Porque a Constituição estabelece que essa entidade tem que atender os termos da lei, nos termos de acordo com o artigo 195, parágrafo 7º, né? E quando a lei também estabelece que deve existir uma renovação periódica desse certificado, é para quê? Para que, de tempos em tempos, a autoridade administrativa certifique-se que a entidade de assistência social está cumprindo os requisitos da lei. Ou seja, imagine você se não tivesse renovação periódica, a entidade teria o certificado e seria imune ad eterno para sempre? Não, de tempos em tempos a autoridade administrativa é necessário que essa contribuinte, que supostamente tem a imunidade, renove o seu certificado e demonstre que de tempos em tempos ele obedece aos requisitos em lei e tem direito à renovação. Então veja, essa obrigatoriedade de 20% e a renovação periódica do certificado de entidade de assistência social são constitucionais. São possíveis que a legislação tributária estabeleça essa obrigatoriedade, tanto de renovação periódica do certificado, como de destinação dos recursos da entidade. Então, é sim constitucional. Veja a próxima decisão. A próxima decisão fala sobre vale transporte e contribuição previdenciária e tratou do que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago em pecúnia a título de vale transporte para os empregados. É inconstitucional essa incidência? A resposta é sim. O Supremo entendeu que não pode incidir contribuição previdenciária sobre o valor pago em pecúnia a título de vale transporte para os empregados, uma vez que esse valor é considerado indenizatório. Se é considerado indenizatório, não pode incidir aí contribuição previdenciária. Então, quando a lei estabeleceu que incide contribuição previdenciária sobre o valor pago em pecúnia a título de vale transporte, isso aí é inconstitucional, uma vez que esse valor pago em pecúnia é um valor indenizatório. Então, resumindo as últimas três decisões, a obrigação tributária acessória independe da obrigação tributária principal. Então, mesmo entidade imune tem que continuar a cumprir com as obrigações tributárias acessórias. Segunda decisão que nós falamos aí. É possível a exigência em lei de obrigatoriedade de destinação de determinada parte do recurso para a educação e também a lei estabelecer que deve existir a renovação periódica do certificado de entidade beneficente de assistência social, uma vez que a imunidade tributária prevista no artigo 195, parágrafo 7º, é uma imunidade condicionada que tem que atender os requisitos em lei. E essa última decisão agora fala que o vale transporte, né, esse valor pago em pecúnia em dinheiro a título de vale transporte para os empregados, é um valor indenizatório. Se é um valor indenizatório, não pode incidir contribuição previdenciária e qualquer tipo de incidência dessa contribuição previdenciária sobre esse valor pago em pecúnia a título de vale transporte é inconstitucional, ok? Vamos para a próxima. Uma questão muito interessante que se refere à incidência do PIS e da COFINS sobre vendas a prazo
inadimplidas. O que é que o Supremo entendeu? Que é constitucional a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores pagos, né, e que estão inadimplidos. Ok? Então veja que o Supremo entende que a venda a prazo inadimplida não equivale a uma venda cancelada. Então veja, incide PIS e COFINS sobre venda a prazo inadimplidas? A resposta é positiva. Incide. Incide sim, PIS e COFINS sobre vendas a prazo inadimplidas. Veja o que o Supremo diz, que os fatos geradores do PIS e da COFINS seriam as operações econômicas exteriorizadas no faturamento, sua base de cálculo, que envolveria não só emitir fatura, mas também o resultado das operações empresariais do agente econômico, assim compreendido como receita bruta das vendas de mercadorias e serviços de qualquer natureza. Ou seja, o que o Supremo entendeu? Que o faturamento aí seria o conceito que está na legislação de receita bruta, que são as vendas, né, de mercadorias e serviços de qualquer natureza. O que acontece aí na prática? Vamos à prática. Pessoa, não é? Ela compra um produto numa loja a prazo, não é? Mas não pagou. Ainda não pagou, mas a venda não foi cancelada, ainda não pagou. E o que é que acontece? Incidiria PIS e COFINS sobre essa venda a prazo inadimplida, ainda não paga? O Supremo entende que sim. Por quê? Porque o conceito que se utiliza aí de faturamento é o de receita bruta. Então, o nosso querido comerciante, ele ainda não recebeu dinheiro, mas ele pode cobrar daquele que adquiriu a mercadoria e ainda não pagou. Então, essa venda inadimplida, ela está englobada no conceito de faturamento. Então, veja, o que é que o Supremo também fala? Reconhecimento simultâneo das receitas e das despesas realizadas como consequência natural do princípio da competência do exercício, considerando-se realizadas as receitas e incorridas as despesas no momento da transferência dos bens e da fruição dos serviços prestados, independentemente do recebimento do valor correspondente. Então, exatamente o que eu acabei de falar. Grife aí, né? Considerando realizadas as receitas, incorridas as despesas, no momento da transferência dos bens e da fruição dos respectivos serviços, independentemente do recebimento do valor correspondente. O que quer dizer isso em linguagem de gente? Quer dizer o seguinte: vendeu a mercadoria, prestou o serviço, independentemente da pessoa pagar, independentemente da venda ser inadimplida ou do usuário que recebeu o serviço ainda não pagou, isso está englobado no conceito de faturamento. Então, incide sim PIS e COFINS sobre venda inadimplida. Até porque o fato gerador desses tributos, do PIS e da COFINS, né, independem do resultado. Agora, outra coisa que pode cair na sua prova: sobre venda cancelada incide? Não. Não incide, porque aí a venda está cancelada. Agora, sobre venda inadimplida, incide, uma vez que, mesmo não sendo pago, naquele momento pode ainda vir a ser pago. Então, incide sobre venda inadimplida, não incide sobre venda cancelada. Ok? Vamos aí para a nossa última decisão do Supremo Tribunal Federal, importantíssima. Princípio do knowledge e atividade ilícita, né? O princípio do knowledge está lá no nosso querido artigo 118 do Código Tributário Nacional, né? Mais conhecido como dinheiro não cheira. O que acontece isso aí? É possível a incidência, né? É possível, né? A obrigação tributária, mesmo resultante de rendas decorrentes de atividades ilícitas, por exemplo, incide imposto de renda sobre rendas decorrentes de jogo do bicho,
incide imposto de renda sobre rendas decorrentes de tráfico ilícito de entorpecentes, existe possibilidade de incidência do imposto de renda decorrente de rendas de bingo, é possível sim. Então veja o que é que discutiu o Supremo. Inexistiria obrigação tributária derivada da contravenção penal do jogo do bicho? Não. Na verdade, existe a obrigação tributária. Então o Supremo entendeu que pode incidir sim renda, ou pode incidir sim imposto de renda decorrente de rendas que a pessoa ganhe do jogo do bicho. Por exemplo, aqueles bicheiros cariocas são milionários. Então, se a Receita Federal do Brasil consegue verificar que eles adquiriram patrimônio, adquiriram renda em determinado período, é possível a incidência do imposto de renda. Aí eles iriam alegar, não, mas isso aí foi decorrente de atividade ilícita. O Supremo, nananina, não. Né? É possível, sim, a cobrança desses valores. Existe a obrigação tributária, uma vez que o CTN, o Código Tributário Nacional, adota o princípio do knowledge estabelecido no artigo 118 do CTN. O que quer dizer isso? A interpretação do fato gerador, ela abstrai a legalidade ou ilegalidade do fato tributado. Então, é possível a incidência de imposto de renda a obrigação tributária decorrente de atividade de contravenção penal do jogo do bicho. Então, em resumo, essas duas últimas decisões, incide PIS e COFINS, né, sobre vendas inadimplidas e a obrigação tributária decorrente da contravenção penal do jogo do bicho, em razão do princípio do knowledge estabelecido no artigo 118 do CTN. Assim, meus amigos, terminamos essa revisão e convido todos vocês a participarem, né, do nosso curso no Estratégia na segunda fase. Um forte abraço.